PCC, prática como componente curricular. Faculdade Estácio. O tema deste PCC: observar, pesquisar e construir o conhecimento. Referente ao curso de pedagogia, um PCC único no segundo semestre do ano de 2021, referente às disciplinas currículo, teoria e prática e a disciplina pedagogia nas instituições não escolares. Para esse PCC foi proposto através de uma charge que fez parte da questão da prova do curso de letras do ENAD do ano de 2017. Qual é a proposta? Analise com atenção, pois nos traz muitas reflexões acerca da importância da didática. Então vamos ver a charge que foi disponibilizada. Nessa charge nós temos a professora dando a sua aula, aplicando a sua aula, e onde dois alunos a interrompem. Ao ela utilizar uma frase, os alunos naquele momento fizeram a interrupção. A professora neste momento, ela já cortou esses alunos. Eu vou estar lendo, aquilo que a professora falou. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender a diferença entre elas e... Oxente, finalmente eu vou poder contar um monte de história de minha terra. Baguri, e eu lá dos Pampas. Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Ao ler essa charge, realize as atividades a seguir. Faça uma breve discussão sobre a importância do conhecimento prévio do aluno para o processo de ensino e aprendizagem. Para isso, utilize como base o texto disponível. Foi disponibilizado um texto sobre projetos, é um texto sobre educação pública, e ele fala sobre conhecimentos prévios dos discentes, contribuições para o processo de aprendizagem em projetos. Quando a gente faz uma discussão sobre esse conhecimento prévio do aluno, e quando a gente retoma a charge, a professora ia ministrar uma aula sobre geografia, falando sobre regiões Sul, Sudeste. E os seus alunos já se empolgaram, porque naquele momento eles já se perceberam na aula, eles já perceberam que eles poderiam falar sobre a vivência deles, eles poderiam contribuir baseando aquilo que eles tinham, da história deles. É o que nós chamamos de conhecimento prévio. No texto que foi disponibilizado, nós podemos perceber que o conhecimento prévio, ele é um pilar da nossa aprendizagem. Quando nós abrangemos a questão do conhecimento prévio, é aquilo que a criança, aquilo que o aluno já traz de bagagem, aquilo que ele já tem. E nós temos esse conhecimento prévio de várias maneiras. Tem a questão cultural, tem uma questão sensorial, aquilo que ele tem na interação dele no mundo, a percepção dele do mundo. Tem a questão da cultura relacionada à crença, ao grupo social que o aluno vive. Tem a questão escolar relacionada àquilo que são os distintos saberes, as distintas formas que a criança vai estar aprendendo. Então, na verdade, quando a gente entende que a aprendizagem, ela vai ser uma aprendizagem significativa quando nós somos capazes de pegar aquele conhecimento prévio que nós já temos e construir, através disso, uma nova interação. Então, eu vou pegar aquilo que eu já vivenciei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, e vou, juntamente com a didática disponibilizada pela escola, no caso pelo professor ali, e eu vou estar acrescentando aquele aluno, Então, é uma questão de um conhecimento, de ampliar este conhecimento para aquele aluno, É uma questão de a gente estar buscando, instigando o aluno para que ele venha aprender através daquilo que ele já tem. Eu tirei uma parte do texto onde que diz: é importante reiterar que a aprendizagem significativa, ela se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos.
e que essa interação é não literal e não arbitrária, ou seja, eu não vou impor esse conhecimento, né? Neste processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. A segunda proposta, né, dessa atividade foi: imagine que a professora da charge faltou ao trabalho e hoje você foi solicitado para assumir a turma e continuar o trabalho do conteúdo que essa professora está ministrando na charge. Ou seja, a professora não compareceu à escola por algum motivo e o conteúdo que ela estaria ministrando sobre regiões sul e nordeste. Neste caso, como faria a aula? Quais são as atividades, né, que eu poderia fazer com esse aluno e como eu estaria avaliando esse aluno? Ao pensar nas atividades dos alunos, nós devemos entender que existem várias formas de adquirir esse conhecimento. A criança ela vai adquirir o conhecimento através de uma leitura, através de um desenho, através de uma brincadeira, através de uma música, né? Então, quando a criança já se dispôs a falar da sua terra, né? Aqui na nossa charge, a Marina e o Raimundo se propuseram a falar da sua história. Olha uma grande forma de a gente adquirir esse conhecimento, através da cultura, através da dança, através das histórias, né? Através das festas que existem nessas regiões. A criança com certeza já ouviu o pai, a mãe, o avô, com certeza a criança talvez já foi, né? Pela charge, ele tem ainda ele ainda fala com muita o sotaque dele ainda é muito forte, então é uma criança recém-chegada daquela terra. Então, podemos adquirir esse conhecimento através disso, a vivência dele ser uma forma de contar. E como que poderia ser feita essa atividade? Talvez uma roda de conversa entre os alunos, onde começar a falar sobre as regiões e juntamente com os alunos que já se disponibilizaram e outros, né, que às vezes não falou ali por vergonha, alguma coisa, ou talvez aqueles alunos nunca tiveram a oportunidade de sair da região onde estamos, né? E avaliar. Como que podemos avaliar? Avaliar este aluno pode ser avaliado através das interações. O aluno ele pode ser avaliado através da forma como ele se expressa, da forma como que ele está falando, né? A gente pode estar tendo essa relação do aluno para ele argumentar, para ele discutir, para ele dispor, né? Porque na verdade a aprendizagem significativa ela vem com o conhecimento prévio do aluno. Essa aprendizagem significativa significa que eu vou estar olhando, escutando e criando, e eu vou estar instigando isso ao aluno. A gente pode estar instigando ao aluno: olha, fale o seu olhar em relação à região. Agora é a minha vez de escutar. Vamos criar uma questão, vamos criar um vínculo entre essas regiões, né? E com base nisso, como responderia às considerações realizadas pelo aluno na charge 2? Qual foi a charge 2? A charge 2 foi no momento que o Raimundo e a Marina já se empolgaram para falar sobre as suas regiões. Como que eu posso responder essas questões desse aluno? Nós podemos responder essas questões deste aluno quando a gente amplia o nosso país e descobrimos que o nosso país é um país com regiões muito diferentes, mas com muitas riquezas entre eles. Também sabemos que as regiões, né, do nosso país têm grandes diferenças em diversas áreas, diferenças políticas, né, diferenças na área da educação, e essa é uma forma de responder a esses alunos, é uma forma de perguntar para esses alunos quais são as riquezas da sua região, quais são as culturas, quais são o que tem de bom, o que tem de ruim naquela região.
E ao responder essas considerações, ao responder as perguntas desses alunos, não necessariamente vou estar fugindo daquele plano de aula, onde vai estar falando sobre a geografia, onde eu vou estar falando sobre a rua, onde eu vou estar falando sobre o bairro. Juntamente com isso, podemos, né, buscar o outro aluno que, olha, tá lá o outro aluno, eu não conheço, eu nunca tive a oportunidade de sair daqui do meu bairro, de sair da minha rua, de sair do meu município. A partir daí, podemos ampliar o conhecimento desses alunos, mostrando para esses alunos que temos bairro, município, estado, país, e vamos ampliando o conhecimento. Para encerrar, né, essa apresentação do meu PCC, eu coloquei aqui algumas frases. Uma delas é a frase de Paulo Freire, onde que fala: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e não ensino. Nós devemos ensinar aos alunos essa curiosidade. É essa curiosidade que vai mostrar que eu posso aprender, mas também posso ensinar. E um dos grandes pecados da escola é desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. A escola decreta que antes dela não há nada. Não podemos podar os nossos alunos, não podemos simplesmente ignorar aquele conhecimento prévio que a criança trouxe, que o aluno trouxe para a escola. Isso é um pecado com o conhecimento, isso é minar o desejo e a curiosidade desse aluno, é dizer a ele que aquele conhecimento que ele tem não vai acrescentar nada a mais ninguém, que ele deve ficar dentro da caixinha e aprender somente aquilo que está sendo dito pelo professor. E encerrando este trabalho, deixo uma frase de Piaget: o professor não é quem ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender.